Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz Sou Roberta Matias. e hoje a gente tem a presença especial aqui como convidado do Eduardo Valente na nossa cobertura do Festival Olhar de Cinema, que começa hoje, no dia da gravação, né? Quando for ao ar, já está acontecendo a nossa cobertura completa. O Eduardo, ele além de cineasta, é crítico, é curador do Olhar de Cinema, foi foi diretor artístico do Festival de Brasília, é delegado para o Brasil do Festival de Berlim, foi assessor internacional da Ancine, professor também de cinema. Então, queria agradecer, Eduardo, pela presença. Obrigado a Queria vocês, prazer. desejar boas-vindas, né, e passar a palavra para a Roberta para a gente começar as perguntas. Muito obrigado, Eduardo, por ter cedido também um pouco do seu tempo nessa correria do festival, num período aí tão atribulado. Você separar um tempinho para falar Não, com a gente. Muito obrigado. não imagina, cara, a vontade é essa porque a gente passa literalmente nesse ano de pandemia que o festival foi adiado 4 meses, então a gente passou literalmente um ano inteiro preparando ele, então é para quando ele chega poder estar aí mesmo ajudando as pessoas a verem os filmes, falarem deles, então é o que a gente mais gosta. Bom, novamente agradecer também, né, Eduardo, pelo seu aceite, né, pela sua vinda aqui, essa generosidade com a gente. E acredito que você, como a gente também, tenha esse propósito de difundir, divulgar a arte cinematográfica, né? Então, eu vou começar exatamente por onde o Jorge terminou, né? Eu queria saber, para você, como é que é atuar em tantos campos diferentes do cinema, e se você consegue separar um Eduardo do outro, se um faz parte do outro, né? Se as suas referências teóricas, e isso acaba, de alguma maneira, mesclando, né? Se mesclando e dando, né, um Eduardo só. Eu acho que tem um equilíbrio delicado aí, acho que é um pouco das duas coisas, é, talvez por vários motivos. Assim, na verdade, eu comecei a fazer qualquer coisa relacionada com cinema por conta da UF, né, da graduação em cinema na UF que eu fiz na segunda metade dos anos 90, e eu não tinha nenhuma experiência nem de família, nem ninguém que fizesse nada nessa área, e por outro lado também, naquela época, né, podemos falar em época, porque não só já passou 25 anos, mas outro século mesmo e tudo mais, então realmente é muito tempo atrás, não era tão comum as pessoas terem, né, eu não tinha celular naquela época, muito menos celular com câmera, muito menos câmeras digitais fáceis na mão, equipamentos de software que você faz em casa, baixa na internet e edita e tal. Então, assim, essa coisa de fazer cinema parecia uma coisa mais distante do que eu acho que é hoje para muitas pessoas mais jovens, né? Que já, de uma forma ou de outra, vão exercitando audiovisual no seu dia a dia, né? Então, a universidade era muito importante como um lugar mesmo de descobrir o que era esse fazer audiovisual naquele momento. E aí, a partir dali, eu fui parar na UF, na graduação, por conta de um amor de cinefilia mesmo, né? Eu era uma pessoa que via uma quantidade de filmes, inclusive, certamente, nada saudável dentro da idade da adolescência e tudo mais. Então, era uma paixão pelos filmes. E aí, quando eu entrei na UF, era um momento que o cinema brasileiro estava ainda muito começando a se recuperar da rebarba do momento Collor ali. Eu entrei em 95, então o mesmo termo retomada mal se utilizava. Então, profissionalmente falando, era muito improvável essa ideia de fazer uma faculdade de cinema naquele momento. E aí, por conta disso, por ser uma coisa muito de paixão e ao mesmo tempo ter poucas perspectivas profissionais, eu sempre achei muito importante fazer um pouco de tudo, porque a gente nunca sabia exatamente de que maneira ia dar para ficar quanto tempo trabalhando nessa área, com que tipo de coisa, naquele momento do Brasil especialmente. E por outro lado, também todas essas coisas atendem a essa paixão cinéfila, né? Fazer filme, escrever crítica, fazer curadoria, dar aula. Então, eu acho que quem vem um pouco desse background, mais do que tudo, dessa coisa da cinefilia muito selvagem, como a gente diz,
eu acho que é meio natural se interessar por quase tudo. E aí, na medida que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Em suma, não vou aqui fazer esse resumo de jeito nenhum, mas eu nunca tive muita vontade de largar, de abandonar, de deixar de fazer alguma dessas coisas, porque elas foram todas muito importantes na minha formação e eu sempre gostei muito delas. Eu sempre achei que, especialmente, as pessoas que passam a trabalhar quase que exclusivamente com produção, com realização de obras por um caminho ou por outro, acabam precisando largar muito das outras coisas, dos outros interesses de cinema, às vezes até da possibilidade de ver filme, né? Isso como uma opção profissional, assim, digamos, né, de constante, de dia a dia. Então, assim, eu nunca quis fazer isso. Então, eu sempre tentei um pouco balancear essas coisas para justamente não precisar largar dessas coisas que me realizam tanto. E especialmente a questão dos festivais, de fato, assim, foi como eu cheguei ao cinema, né? Tanto no sentido cinéfilo, como frequentador, como pessoa que ia assistir filmes, quanto foram os primeiros trabalhos que eu fiz, ainda na UF, no FBCU, que é o Festival de Cinema Universitário. Depois trabalhei na Curta Cinema, depois sempre trabalhei em festivais desde muito cedo, assim, desde o meu primeiro ano da UF, e sempre foi uma coisa que me apaixonou muito, porque me remete a esse momento em que eu era o cinéfilo, ou a pessoa apaixonada por cinema que só frequentava os festivais. Então essa é uma área especialmente que me faz sentir muito próximo dos motivos pelos quais eu fui trabalhar com cinema, fui fazer tudo isso, né? Então acho que é por isso que a gente tenta, que eu sempre tenho tentado não separar. Agora, eu acho que tem um equilíbrio muito delicado, que depende tanto de um grau de responsabilidade de quem faz, como também de muita transparência na relação com, por exemplo, os meus colegas, né, que, por exemplo, no Olhar de Cinema, ou em Berlim, ou quando era em Brasília, ou nos filmes, para deixar claro que tem certos limites onde as coisas não podem se misturar, né? Então, por exemplo, eventualmente, quando algum filme que eu tive alguma participação se inscreve no Olhar de Cinema, eu sempre aviso ao resto da comissão, logo que o filme chega na lista, de não participo das deliberações sobre esse filme. Então, assim, acho que você tem que criar formas de que essa paixão, juntar tudo isso, eu acho muito natural. Agora, você tem que saber separar os momentos onde uma coisa não pode se misturar com a outra das áreas que você trabalha, né? Porque é meio inevitável que isso aconteça, e aí acho que cabe, acima de tudo, isso que eu falei, transparência e responsabilidade, saber que tem determinadas coisas que dá ou que não dá. Assim, por exemplo, o meu primeiro curta mesmo, os outros filmes também, mas o meu primeiro curta, que eu fiz ainda na UF, né, de formatura, eu trabalhava tanto no FBCU naquele momento, quanto no Festival do Rio, e nos dois lugares eu avisei, olha, tem um filme que eu fiz e tal, não sei o quê. Então, assim, aí no FBCU a gente tinha uma coisa de exibir toda a produção universitária, então todo mundo achava que não devia deixar de passar os filmes que eventualmente foram dirigidos ou tinha alguém da equipe participando, porque inclusive eram projetos acadêmicos, pedagógicos, tinha uma série de outras pessoas na equipe, seria injusto elas não poderem passar por isso, mas os filmes, por exemplo, nunca podiam concorrer aos prêmios que tinha no festival. Então, se o filme era dirigido ou produzido ou tinha alguém, era sempre exibido, mas sem poder concorrer aos prêmios. O Festival do Rio, naquela ocasião, foi a mesma coisa. Eu falei com o festival, falei, se vocês acharem que não seria legal o filme passar, eles disseram, não, tudo, a gente quer passar, porque é um filme que a gente gosta, não sei o quê, mas a gente vai passar então numa sessão fora de competição. Eu falei, claro, tudo certo. Então são esses limites, assim, que eu acho que é a grande delicadeza dessa coisa de trabalhar com várias áreas, né? Mas eu acho que em termos de paixão e de dentro da gente, eu vivo isso muito tranquilo, assim, eu não vejo muitos... O Kleber Mendonça tem um filme muito legal sobre isso, né? O primeiro longa dele, que é um documentário, na verdade, chamado Crítico, em que ele justamente fala um pouco tanto com críticos quanto com cineastas dessas duas funções e como elas se relacionam. E o próprio Kleber era um crítico cineasta, ele parou de escrever depois de, sei lá, 15, 20 anos fazendo crítica, mas naquela época ele ainda escrevia, né, fazia, então ele gostava de muito questionar essa questão da separação entre, né, críticos de um lado, cineastas do outro, como se fossem, inclusive, facções, às vezes, inclusive, inimigas, não só distantes, mas inimigas e tal. E ele, né, a gente sempre falou muito disso, porque eu também conheço ele há muito tempo, também fazia essas duas coisas, ele também. Então, eu acho que tem muita gente que sente que dá para transitar, mas eu acho que tem que ter muito cuidado no trato com isso, né? Eu fazer então uma segunda pergunta antes da gente entrar aqui no nossa
nosso principal motivo do encontro, que é o olhar de cinema, né? E depois o Jorge, se quiser fazer uma pergunta antes também, mas depois de tudo isso que você falou, né? Como é que você vê o seu amadurecimento enquanto curador, desde lá daquele momento, enquanto curador de um festival de cinema universitário, até agora, passando por Berlim, em grandes festivais, né? O que você acha que você aprendeu ao ver tanto filme assim e ter que avaliar, né? Porque assim, uma coisa é a gente ver pelo prazer de ver e tudo. Outra coisa é a gente precisar avaliar e indicar os filmes para os festivais. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes. O primeiro é que a principal coisa é que eu acho que cada festival tem objetivos e processos muito diferentes, não só no sentido interno de como eles são organizados, mas inclusive de qual público eles atingem e de que maneira aqueles filmes existem dentro do festival. Então, acho que a primeira coisa muito importante é você conhecer muito bem e ter uma identificação muito grande com o evento em si. Né? Então, eu acho que, porque eu sempre digo que eu, por exemplo, já em alguns anos já aconteceu, por exemplo, teve um ano que eu trabalhei no Olhar de Cinema, em Brasília e no Guarnicê, no Maranhão. São 3 festivais muito diferentes, tanto em escopo, em tamanho, em que tipo de relação com o público, de que local ele tem e tal. Então, teve filmes que se inscreveram nos 3, e talvez em um festival a gente tenha selecionado, no outro não, no outro sim, ou talvez não num primeiro e sim num segundo. Então não existe uma única lógica curatorial onde sempre que você chegar com, sei lá, mesmo que cada festival recebesse, digamos, os mesmos filmes inscritos, as listas de selecionados já seriam naturalmente diferentes em cada festival. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, não só para quem faz saber, mas acho até para quem assiste, para quem acompanha, porque muitas vezes fica essa ideia de como se uma seleção de festival fosse uma lista incontestável de melhores e que quem entra é agraciado e quem fica fora é porque não presta. Isso absolutamente não é verdade. O que acontece na montagem da programação de um festival, primeiro é isso, é você conhecer muito bem o público e o local que o festival ocupa, seja no âmbito mundial, seja no âmbito nacional, seja no âmbito local, onde ele acontece. E uma outra coisa muito importante é que programação de festival tem muito a ver com o todo que essa programação vai fazendo. Então, a partir do momento que você está trabalhando com outras pessoas, e geralmente os programadores e curadores nunca trabalham sozinhos, tem sempre 2 ou 3 ou 4 ou 5 mais pessoas, até às vezes, você vai fazendo um balanço do olhar conjunto dessas pessoas, e a partir do momento que você vai começando a fazer uma seleção, os outros filmes já vão entrando em relação com aqueles que vocês já selecionaram. Então, muitas vezes um filme, de repente, em conjunto com outros filmes que já estão nessa seleção, não faça tanto sentido, mas o mesmo filme numa outra seleção, com outros filmes feitos por outras pessoas, já muda totalmente. Então, eu acho que tem uma primeira coisa que você aprende nesse trabalho, é que não existe isso de bons filmes, maus filmes, melhores filmes e piores filmes como uma coisa estanque. Tem de que maneira esse filme pode se aproveitar daquele festival da melhor maneira para chegar num determinado público e além disso, e de que maneira o festival pode ganhar com uma junção de determinados filmes numa determinada edição. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente descobre com o tempo e que é essencial. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é você também saber que o seu olhar não é mais importante do que o festival e nem do que os filmes, sabe? Eu acho que isso é um segundo ponto muito importante. Eu acho que é completamente diferente, por exemplo, quando eu vou recomendar filmes para meus amigos ou para minha família, porque me pergunta disso ou daquilo, e aí eu vou dizer a minha opinião e que filme eu acho que tal pessoa deveria assistir, dos que eu vi, que eu gosto, e o que é montar uma programação de um festival, que é uma coisa muito mais complexa, que deve, na melhor das hipóteses, sair de um lado egocentrado de cada um dos curadores, porque não é o meu lugar, o olhar de cinema não é meu, não é do Aaron, não é da Carla, não é da Camila, não é do Antônio, é
da cidade de Curitiba, num certo sentido, do público que atinge ali e do conjunto de nós 5 enquanto olhares. Então, assim, não tem um festival do Eduardo ali dentro, nem do Aaron e tal. Então, você conseguir abrir mão desse lugar é uma parte meio fundamental e que ajuda muito, porque, principalmente quando você vai criando uma relação de muita confiança entre equipe, como é, né, o nosso caso, por exemplo, eu tenho trabalhado no Olhar já, essa é a quarta, 17, 18, 19, 20, quarta edição, com o Aaron e com o Antônio há 4 anos, com a Carla há 3 anos e com a Camila agora que entrou nesse ano. Então, a gente já tem um entendimento, um conhecimento entre nós e do que é o festival, e a gente já viveu na pele o festival, que eu acho que é muito importante, né? A gente está vendo esse momento da pandemia que é tudo meio doido, e a gente está reaprendendo, mas a gente viveu o festival lá nas salas, com o público, onde você consegue entender de que maneira o público daquele festival reage a que tipo de filmes, vai acumulando experiência com isso. Então, hoje em dia, a gente consegue pensar pelo festival e não tanto por cada um de nós. Embora, claro, o motivo que a gente está lá, essas pessoas, é porque o festival acha, né, a produção, a direção do festival acha que nós podemos adicionar coisas individualmente a esse conjunto, mas cada um sabe que o principal é o conjunto. Porque, então, muitas vezes a gente sabe, na nossa conversa, inúmeras vezes a gente se pega dizendo tem um filme que alguém gostou muito ou que está falando na discussão e que a gente sempre se pega dizendo, cara, esse não é um filme para mim, pessoalmente, eu não gosto do filme no sentido de meu prazer individual, mas eu entendo perfeitamente por que você acha que esse filme vai ser bom para ser exibido no festival e chegar ao público do festival e dialogar com as outras coisas, e eu estou totalmente de acordo em entender os motivos de vocês e de vocês, vamos lá, tá tudo certo. Então, não existe a necessidade de ter um consenso e de todo mundo achar que todos os filmes são ótimos do mesmo jeito, não é isso. É todo mundo saber ouvir um ao outro e ir construindo o que é essa entidade maior, que é o festival, que não é a gente, entendeu? Que não sou eu, que não é o Aaron, que não é a Camila, que não é a Carla. E acho que a gente junto faz alguma coisa melhor, inclusive, do que cada um de nós sozinho conseguiria propor, se fosse o caso.